Ei, gente, tudo bem? Let's do the review for the final exam. So let's take a look here. Let me open this a little bit more. Ok, então preparação para a prova final. As regiões do Brasil. So these are the main things that you should know about Brazil that we have studied during the semester, ok? Então o Brasil é o quinto maior país do mundo e o maior país da América do Sul. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. O país está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região Sudeste ocupa 10,85% do território brasileiro, mas sua população é de quase 43% da população total do Brasil. A região tem 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, tem 10.886.518 habitantes. E a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, tem aproximadamente 6.323.000 habitantes. A região Sudeste é a região mais rica do Brasil e é a região mais industrializada da América Latina. Essa região recebeu muitos imigrantes de Portugal, da Itália, da Espanha e do Japão no fim do século XIX e no início do século XX. A região Sul é a menor região brasileira, com 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a segunda região mais rica e industrializada do Brasil. Essa região foi colonizada por imigrantes europeus e, por isso, muitas pessoas são loiras e têm olhos azuis. A influência europeia está presente nas manifestações culturais e na arquitetura. O clima é subtropical com temperaturas muito baixas nos meses de junho e julho. A região Nordeste ocupa 18,26% da área total do Brasil e tem uma população de aproximadamente 55 milhões de pessoas. O estado da Bahia é o mais rico em tradições culturais e religiosas originárias da África. A capoeira, famosa arte marcial, e o candomblé, religião de influência africana, são alguns exemplos. As praias do Nordeste são famosas porque elas têm águas claras e mornas. Então, escreva os números por extenso. So whenever we say por extenso, that means you have to write out the numbers, okay? So these are numbers that appear in the text, okay? Então, 200 milhões. 200, plural de milhão, milhões, okay? Remember that the has 3 different possible plurals, right? But milhões, ons is the most common. So here we have, let me make this caps lock, 10 milhões, tio no O, 10 milhões, vírgula, 886 mil, vírgula, desculpa, 518. 6 milhões, vírgula, 323 mil. Em quantas regiões o Brasil é dividido? So, please remember, whenever we have a question, if you have an interrogative pronoun, that means who, when, how, where, how many, how much, then you don't say yes or no in the answer, okay? Now, if I ask you, o Brasil tem 5 regiões? Sim, o Brasil tem 5 regiões, ok? So, if I want to ask for confirmation, then you have to say yes or no. But here it's asking you in how many regions Brazil is divided, okay?
Remember that in Portuguese, the preposition is always at the beginning of the question. So in English, you would say, how many regions is the country divided in? In Portuguese, you would move the preposition into the beginning, okay? Em quantas regiões o Brasil é dividido? E quantas, how many? And notice that how many will agree with the noun that follows, ok? Então, regiões feminino. Então, quantas regiões? Em quantas regiões o Brasil é dividido? So whenever you have a question like this, you organize the answer. So, the subject, o Brasil. So, Brazil is divided, so you repeat the verb. O Brasil é dividido. Dividido. In, and then you say the number. And that's the information you have to go and find in the text, ok? Então, let's go back here. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. O país está dividido em 5 regiões, ok? So, 5. So, you found the information that you need. Então, o Brasil é dividido em, don't forget the preposition that is at the beginning of the question, em 5 regiões. Now, notice that I just asked in how many regions is it divided, okay? So, you don't need to mention them. If I wanted you to tell me which regions the country is divided in, I would ask, quais são as regiões, ok? Então, o Brasil, as regiões são Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Onde ficam São Paulo e Rio de Janeiro? So, remember that the verb ficar is a substitute for the verb to be, ok? Onde são? And we almost always use the verb ficar when we are talking about location, okay? So it functions as a linking verb. Então, olha só. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo ficam na região... Então, a região tem 4 estados. Então, a região sudeste tem 4 estados. São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Então, onde ficam São Paulo e Rio de Janeiro? So, let's organize the answer. So, onde means where. So, onde ficam São Paulo e Rio de Janeiro? So, let's structure the answer. São Paulo e Rio de Janeiro. Use the verb that's in the question. São Paulo e Rio de Janeiro ficam. And then you say where, ok? Então, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro ficam na região sudeste, ok? So in the southern region, ok? So in the, you have to, na. Então, na região sudeste. Qual é a capital de São Paulo? Então, let's go back to the text. So you read here. A cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então, cidade, city. So the city of São Paulo, the capital of the state of São Paulo, ok? Então, qual é a capital do estado? Qual é a capital de São Paulo? A capital. So, qual means what or which, ok? A capital de São Paulo. And remember that you asked me, Vanessa, when do we use what? What, the qual is usually followed by the verb ser, ok? Qual é? Então, qual é a capital de São Paulo? A capital de São Paulo é, don't forget the verb, and don't forget to put the accent mark, otherwise it becomes and. Qual é a capital de São Paulo? A capital de São Paulo é São Paulo. So, the city is the capital is the same as the state, okay? The name. Por que a região sudeste é tão importante para o Brasil? So, por que, when you have 2 words, that means why. So, why is the southern region so important to Brazil? Então, olha só, a região sudeste é a mais rica do Brasil e é a região mais industrializada da América Latina, ok? Então, por que a região sudeste é tão importante? Porque... So now, because it's just one word, ok? Porque a região sudeste é a mais rica
e mais industrializada. So that means that it's the economic hub of Brazil, né? É a região mais industrializada. Remember what we saw? That more than 40% of the GDP comes from the região sudeste, ok? Por que há muitas pessoas loiras e de olhos azuis na região sul? Então, por que há? So remember that há means why are there many blonde people with blue eyes in the south of Brazil? So let's go back to the text and then you find it here. Essa região, então a região sul, ok? Que é a menor região. Essa região foi colonizada por imigrantes europeus e por isso means that's why muitas pessoas são loiras e têm olhos azuis. Então essa região foi colonizada por imigrantes europeus. Então, por quê? So one word now, right? Because, porque a região sul, a região sul foi colonizada por imigrantes europeus. Como é o clima da região sul? So how is the weather? So notice that it's how is the como é o clima? So how is the climate? I'm sorry, not the weather. The weather is temporary. Então como está o tempo hoje? O tempo está muito bonito, está ensolarado, está frio, está quente. Agora como é o clima? So how is the climate? It's a more permanent thing. So you're talking about permanent characteristics. So you have to use the verb ser, ok? Como é o clima? A região sul. O clima é subtropical com temperaturas muito baixas no mês de junho e julho. Então, como é o clima? O clima é... if you just say it's... o clima é subtropical. O clima é subtropical. Tropical com temperaturas muito baixas em junho e julho. Então, junho e julho faz muito frio, ok? É muito frio no sul do Brasil. Por que as praias do Nordeste são populares? Let's go back and see. A região Nordeste ocupa população, religião. As praias do Nordeste são famosas porque elas têm águas claras e mornas, ok? Então, porque elas têm águas, porque elas têm, acento circunflexo no né? Porque elas têm. So you see, instead of saying porque as praias, I can use the pronoun and say elas, ok? Feminino plural, porque elas têm águas, acento agudo no A, águas claras e mornas e tépidas, ok? Não são frias. A água não é fria. O que é o candomblé e a capoeira? Então vamos ver aqui. A região Nordeste, o estado da Bahia, é rico em tradições culturais e religiosas originárias da África. A capoeira, famosa arte marcial. So whenever you see between commas like this, the information that follows, it's explaining what the previous word is, okay? So a capoeira, famosa arte marcial. So this is what it is, okay? Então, o que é o candomblé? So what's the next one? Candomblé. O candomblé, religião de influência africana. Ok? Então, candomblé, so let's structure the answer. O candomblé, acento agudo no o candomblé é uma religião de origem africana. E a capoeira é uma arte marcial. É uma arte marcial
também de origem africana. So it also has roots, African roots, ok? Também de origem africana. Plural. Qual é o plural de? So all words ending with an S, you have to add ES, né? ES. Então, Japô. And what happens to the accent mark? It disappears, ok? Japoneses. Capital, capitais. Espanhol, espanhóis. Acento agudo no O, espanhóis. Tradição, tradições. Ons, tio no O. Tradições. Azul, azuis. Cultural, culturais. Opa, culturais. Complete com os verbos em parênteses. O verbo querer, que é to want, ok? Então, so you just have to remember how to conjugate the verbs, ok? Eu quero estudar de manhã, mas meu amigo quer estudar de tarde. Remember that the verb querer does not have the E in the third person, ok? Então, eu quero, você quer, nós queremos, eles querem. So, I want to study in the morning, but my friend wants to study in the afternoon. Minhas amigas sempre, always, study in the library. The verb estudar, eu estudo, você estuda, nós estudamos, eles, elas estudam. Então, minhas amigas, elas. Então, estudam na biblioteca. Onde você, the verb morar, onde você mora? So, where do you live? Eu moro em Knoxville. O verbo abrir, né? To open. Os supermercados abrem. So, remember that IR verbs. Então, o verbo abrir. Eu abro, você abre, nós abrimos, eles e elas abrem. It's a good idea for you, before you start the test, just have on the corner the conjugation of the AR, ER, and IR verbs so that you can make sure that you are conjugating the verbs correctly. And always look at the subject. Então, os supermercados, eles, okay? So, it's good for you to circle the subject and write the pronoun so that you don't make the mistake. You make sure you get the correct person, okay? Mas o banco abre, okay? So, the supermarkets open at 8 o'clock, but the bank opens at 9. Nós nunca, the verb discutir, nós nunca discutimos política na casa dos meus pais. So we never discuss politics at my parents' house. Remember that it's going to be the house of my parents, okay? Ricardo não divide. He does not divide seu apartamento com ninguém. So Ricardo does not share his apartment with anybody. This is when we say this in Portuguese, I share my apartment. So that means you have a roommate, okay? So Pedro, this is, oh, sorry. Pause. Hey, gente. Sorry about that. Sorry about the interruption. Ricardo não divide seu apartamento com ninguém. So he doesn't share his apartment with anybody. That means he doesn't have a roommate, okay? That's how we would normally say in Portuguese. Eu raramente bebo durante a semana. So I rarely drink during the week. Eu raramente bebo durante a semana. So whenever you say this, you're talking about alcoholic drinks, okay? Então, I rarely drink during the week. Observe as fotos e diga o que as pessoas vão fazer no fim de semana. So, the question is already telling you the verb tense. So, vão fazer, whenever you have the verb ir, followed by a verb in the infinitive, you're talking about the future. So, look at the pictures and say what the people are going to do on the weekend, okay? Então, Mônica e Cebolinha, you saw these in class, right? Mônica e Cebolinha vão, so eles vão dançar. So this is what they're doing, né? Eles vão dançar. Mônica e Cebolinha vão dançar. Marina, so look here and see where you have only a girl. Essa daqui, né? Então, Marina
vai, so the conjugation of the verb ir, né? Eu vou, você vai, nós vamos, eles vão. A Marina vai andar de bicicleta. Opa, desculpem. Bicicleta. Marina vai andar de bicicleta. Okay, so let's wait for this one because it has to be, can be this one or this one, right? So let's see. Eu e meus amigos, so my friends and I. So the only one that has more than one person is this one here, né? Então nós vamos, eu e meus amigos, vamos. So eu e meus amigos, my friends and I, so we, né? Nós vamos jogar basquete. João, so João, it's either, so you can pick, okay? Because I can say that João is this person here or this one. E eu, and then you decide, okay? João vai, so let's make João this guy here, okay? João vai descansar, so he's going to rest on the couch, né? João vai descansar no sofá. No sofá. And the other one, it's, so you're going to be this person here, né? Eu vou estudar. Eu vou estudar. So remember that to indicate future, you have to use the verb ir in the present. Vou, vai, vamos, vão. And the next verb has to be in the infinitive, okay? The action verb has to be in the infinitive. Ser ou estar. Onde? Meus livros. So where? My books. Então, onde estão meus livros? Because your books can be anywhere, so it's the verb estar, okay? It's not fixed location, it can be anywhere, mobile. Quando, so you're talking about dates, it's always the verb ser. Quando é o Natal? So when is Christmas, okay? Quando é o Natal? Eu, blá, 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 americano, americana. Nacionalidade, always verb ser. Eu sou americano ou americana. Que horas? When you're asking about time, it's always the verb ser in the plural. Que horas são? Eles preguiçosos. Eles não são preguiçosos. So they are not lazy. You're talking about permanent condition. This is not a characteristic of theirs, okay? Eles não são preguiçosos. Onde? You're asking about the location of a place, Mellow Mushroom, it's a restaurant, so the restaurant doesn't change location, right? It doesn't change position, it doesn't move. So it's the verb ser. Onde é o Mellow Mushroom? And remember that, what I said before, when we were talking about the text, here you would say, onde fica o Mellow Mushroom? É muito comum, ok? Nós estamos em dezembro, we are in December. Nós estamos em dezembro. Because we are in a different month all the time. Eu não sou ambicioso. You're talking about a more permanent quality. Os olhos dele são verdes, né? Os olhos. So his eyes are, so the eye of his, okay? Are green. Marque a opção correta. Todos os dias, so remember that dias is masculine. So every day, todos os dias, eu vou to the library. So this is what the a biblioteca. It's the preposition a plus the article a. That's why you have acento grave, ok? Eu prefiro estudar na biblioteca. I prefer to study in the library. So the preposition em plus the article a, na. Eu prefiro estudar na biblioteca. Os livros de que preciso, so the books that I need, os livros is masculine plural, the books that I need are expensive, então são caros, so this is a permanent condition. Eu tenho uma prova, I have one test every week. Eu tenho uma prova toda semana, na minha aula de matemática. Então, minha aula feminino, né? In my math class, ok? Na minha aula de matemática. In my class of math. It's always like this. Quando eu não tenho de estudar, so when I don't have to study, remember that to have to, it's ter de ou ter que. Quando eu não tenho de estudar, vou a um
café. Café is masculine, então eu vou a um café. I go to a café. Com meus amigos, with my friends, ok? And amigos, masculino plural, meus amigos. Momentos, masculino plural, então nossos momentos. Nossos momentos para relaxar e descansar antes das provas. So, provas, feminino, plural. Nossas provas. So, the moments we have to relax before our tests are not many. Complete com o adjetivo adequado. O Will Smith é gordo? Não, ele é magro. So, you're using the pronoun to substitute the person, ok? Jogadores de futebol são baixos? Não, eles geralmente são muito altos. Remember that? Plural, adjectives in Portuguese agree in number and gender. That means you have to look at the noun and you have to see if it is masculino, feminino, plural e singular. A Beyoncé é feia? Não, ela é bonita. Muito bonita. Bill Gates e Warren Buffett são pobres? So are they poor? Não, eles são ricos. Você é antipático? So are you not a very nice person? No, I am nice. Eu sou sim. If you are a guy, you're going to say simpático. If you are a girl, you're going to say simpática. So I'm going to say simpática. Dolly Parton é jovem? Não, ela é velha. Ela é velha. She doesn't look old, mas ela é velha. Quais são as cores? A bandeira americana é, so notice that, bandeira é feminino, singular. Então a bandeira americana é azul. So azul doesn't have a masculine or feminine form, so no problem. A bandeira americana é azul. Branca. Now branca has a feminine and masculine. So bandeira is feminine, branca. Azul, branca e não tem vírgula e vermelha. Vermelha. A bandeira brasileira, same thing, ok? A bandeira brasileira é azul, verde, doesn't have feminine form. Azul, verde, amarela. Amarela has a feminine form. Amarela, azul, verde, amarela e branca. E branca. O símbolo do câncer de mama é rosa. So the symbol of the breast cancer is pink, ok? O símbolo é rosa. Rosa doesn't have, it's always feminine, ok? O carro do Batman é preto. Carro masculino singular. Os meus olhos são... now you have to remember that for hair and for eyes, you don't use black, you have to say castanho, brown, you have to say castanho, ok? Meus olhos são castanhos. O que eles têm de fazer? So what do they have to do? Meu pai está com colesterol alto, so his cholesterol is very high. Então ele tem de fazer exercício. He has to exercise. Ele tem de fazer exercício. Exercício. Minhas notas não estão boas. So my grades are not good. What do I have to do? Eu tenho de estudar, né? Eu tenho... Remember that you can say tenho de ou tenho que, ok? Eu tenho que estudar. And remember that ter is conjugated, so the other verb has to be in the infinitive, ok? Nós estamos estressados, so we are very stressed. Então, nós temos de relaxar. We have to relax. Eles estão muito magros, so they're very thin. Eles têm acento circunflexo no E, plural. Eles têm de comer mais, né? They have to eat more, comer mais. And here, the same practice that we had for the composição, ok? So whenever I say paragraphs, you have to create paragraphs and skip a line from one paragraph to the other, ok? Então, como você se chama? Eu me chamo
I'm going to create a persona, ok? Eu me chamo Sara. Quantos anos você tem? Eu me chamo Sara. E como você é? Eu tenho 30 anos e eu sou independente, animada, responsável, acento agudo no acento agudo, responsável e otimista. O que você estuda na UT? Qual é seu curso preferido? Justifico. So, what do you study at UT? What is your favorite course? And justify. So, tell me why you like it, ok? Então, o que você estuda na UT? So, remember that in Portuguese, when you ask o que você estuda, that means what is your major, ok? Então, eu estudo antropologia. Oh my God. Desculpe, gente. Mais uma vez o telefone. Então, eu estudo antropologia. Antropologia na UT. Eu estudo, ou então você pode colocar na Universidade do Tennessee, na Universidade do Tennessee. E meu curso preferido, so my favorite course, meu curso preferido é, so don't forget the verb, meu curso preferido é português. Meu curso preferido é português. Por quê? And then you're going to justify, ok? Meu curso preferido é português porque eu gosto dos meus colegas e da professora. Eu gosto dos meus colegas e da professora, ok? Segundo parágrafo. So let's move on to the second. A que horas você geralmente chega na UT? So remember that when I ask a que horas, that means that at what time do you arrive at UT? So remember that what time is it is que horas são. Now, at what time? A que horas? So what time do you generally arrive at UT? Então, eu geralmente chego, don't forget to conjugate the verb, eu geralmente chego na UT as, remember that at is always going to be as, unless if you were talking about meio-dia, noon, or midnight, okay, or 1 p.m., because then it's going to be a in the singular. Eu geralmente chego na UT às 8 horas. Quantas aulas você tem nas segundas, quartas e sextas-feiras? E nas terças e quintas? Eu geralmente tenho 4 aulas. 4 aulas nas... So remember when you say Mondays, Wednesdays and Thursdays, you are just going to say segundas, quartas e sextas-feiras. So you just use feiras in the last word, okay? So you don't have to repeat segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, okay? Nas segundas, quartas e sextas, and then you add feiras, ok? Feiras. Eu geralmente tenho 4 aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras e eu não tenho aulas nas terças e quintas-feiras. Now, if you want to add a class here, you would say how many you have, ok? E eu tenho 2 aulas nas terças e quintas-feiras.
Seus cursos são difíceis ou fáceis? Quantas horas você tem de estudar por dia? So, your courses are difficult or easy, and how many hours do you have to study a day? Então, meus cursos são mais ou menos difíceis, mais ou menos difíceis, e eu tenho, so I have to study about 2 hours a day. Quantas horas você tem de estudar por dia? So how many hours do you have to study per day? E eu tenho de estudar 2 horas, so 2 hours per day, 2 horas, 2 horas por dia. A que horas você vai para casa? So what time do you go home? So I usually go home at 4 p.m. Então eu geralmente vou, don't forget to conjugate the verb, vou para casa às 4 horas da tarde. Às 4 horas. 4 horas da tarde. E a que horas você janta? O que você gosta de comer no jantar? E o que você gosta de beber? Então, eu vou para casa às 4 horas da tarde. And at what time do you have dinner? And what do you like to eat for dinner? Pay attention to the question, ok, guys? Então, a que horas você janta? Eu janto. So, to have dinner is the verb jantar. So, conjugate the verb. Eu janto às 7 horas. Eu janto às 7 horas e eu gosto de comer salada com frango. E eu gosto de comer salada com frango. So you just tell me what you like to eat for dinner, ok? Eu gosto de comer salada com frango. Eu gosto de comer salada com frango. Eu geralmente gosto de beber. Eu geralmente gosto de beber suco. I like to drink juice, ok? Eu geralmente gosto de beber suco de laranja, like orange juice. A que horas você geralmente vai para a cama? Eu normalmente vou para a cama. Eu geralmente vou para a cama às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite. A que horas você geralmente vai para a cama? Você assiste a televisão antes de dormir ou você gosta de ler? So, do you watch television before sleeping or do you like to read? So, eu normalmente vou para a cama às 11 horas da noite e eu gosto de ler. E eu gosto de ler antes de dormir, before sleeping, ok? Antes de dormir, ok? Pronto. Então, gente, até a próxima semana, ok? Tchau!